A pedra do Gênesis está bem aqui agora. Você pode tocar. É a pedra de cada dia que está no chão de qualquer lugar. Aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passa. É nessa pedra, a pedra da iluminação. A pedra da iluminação. O que será isso afinal? Você conhece a viagem da Shiono? Não é a viagem de Chihiro, essa também é boa. A viagem de Shiono. A história de Shiono. É a história de uma menina muito bonita, japonesa, alguns séculos atrás. Ela curtia esse papo de iluminação e de espiritualidade e meditação, e ela queria encontrar a tal da iluminação, e não conseguia. E ela passou de mosteiro em mosteiro, monastério em monastério. A sua tarefa era buscar água em balde no poço para levar até o monastério. Isso ela fazia de manhã, madrugada, antes de amanhecer. Nisso ela estava voltando com o balde cheio de água, um balde que ela mesma fabricou com bambu. E os monges cuidam muito das suas coisas simples, elas duram muito tempo. E ela cuidava daquele balde. Ela não queria que estragasse, que quebrasse a alça, né? Só que aquela noite, madrugada, enquanto ela carregava o balde com água, olhando o reflexo da lua na água do balde, viajando, de repente quebrou o fundo do balde, não a alça. Quebrou o fundo e a água toda se foi, e o reflexo da lua também se foi. Aí, neste momento, ela atingiu a iluminação. Ela entendeu subitamente, não mentalmente, não intelectualmente, tudo que ela já havia lido e escutado a respeito da iluminação, sobre o mundo que é um reflexo no espelho, que o mundo é um espelho, que você é o observador, não é o observado. Então, tudo isso fez sentido naquele súbito momento poético em que o seu balde quebrou o fundo e a água esvaziou e o reflexo da lua se foi. Aconteceu alguma coisa, ela se transformou. Aconteceu uma coisa aonde? Como? Na sua percepção. Todo papo de cultura zen é percepção. Iluminação é percepção. Tem um ditado, uma explicação breve sobre o que é o zen, que diz assim: zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Compreender a si mesmo é se desmanchar. Então essa busca pela compreensão de si mesmo, a viagem de Shiono, a minha viagem, a sua viagem, que está aqui nesse vídeo, aliás, te agradeço infinitamente. A nossa viagem por nos encontrarmos a nós mesmos chegará ao seu fim ou ao seu começo quando, de repente, o fundo do nosso balde ceder. Quer dizer, alguma coisa nesse sentido vai acontecer a qualquer momento, mas é simplesmente imprevisível saber o que, como vai acontecer. E esse tipo de acontecimento acontece a todo instante, todos os dias. Basta o encontro certo da sua percepção para que a iluminação assim chamada aconteça. Quando o real salta aos olhos e tudo aquilo que é falso vai embora, subitamente, que nem a água que caiu do balde. A Shiono estava apegada ao reflexo. A nossa percepção é apegada ao reflexo. E de repente, tudo se vai e aquilo que é verdadeiro se manifesta, se revela por trás daquilo que antes era falso. Tipo um véu, né? Tem a história do véu, o véu de Maia, o véu da ilusão. Isso significa que a verdade se manifesta para nós. Ela sempre esteve aí. A gente só capta essa verdade. As nossas antenas se sintonizam. Novamente,
com o berço, a origem, o uni do verso. Isso é uma coisa que tem que acontecer com você, comigo, com cada um de nós, de uma maneira muito independente, pessoal, particular, um verdadeiro caso de amor com a existência, com a vida, em busca da verdade, em busca da liberdade. Essa busca, essa viagem, esse desejo, por assim dizer. Há muitos desejos que a vida nos atrai, mas algumas pessoas são atraídas pelo mistério da vida. Um desejo inverso, um desejo mais para dentro do que para fora. Digamos que seria o desejo de encontrar o mistério da vida, o próprio Deus. Não precisa chamar assim. Mas é que justamente esse é o ponto. Chamar Deus de Deus é uma coisa intelectualizada. Já é um pensamento, uma ideia. Meu piano está estralando. Essas ideias, elas começam com uma palavrinha. Com o passar dos tempos, dos dias, dos anos, décadas, centenas de anos, essas palavrinhas se multiplicam em várias doutrinas e dogmas diferentes e a coisa se filosofica demais. Ela vira da poesia inicial, das palavras de um mestre, a coisa se desenrola em milhões de regras e absurdos, de interpretações muito mentalizadas, muito intelectualizadas, politizadas, cheias de boas e más intenções, enfim, tudo se perde e a experiência, essa da verdade, se perde completamente em discursos, debates, teorias. As pessoas que discutem temas religiosos, inclusive, ficam discutindo doutrinas A contra doutrinas B, e o balde jamais se quebra, porque esse exercício filosófico não é preparativo nenhum para que o balde quebre. E é preciso haver um preparativo para a iluminação. A iluminação é um acidente que acontece. A gente não pode ir de encontro a ela, é ela que nos acontece, segundo os mestres. Eu tenho a percepção disso também. Ela acontece como uma espécie de... Quando cai a energia elétrica, é inevitável, é imprevisível. No entanto, você tem que ter as luzes acesas para sentir o efeito de quando a energia é cortada, mais ou menos isso. Você tem que ter um balde bem fabricado, bem bonitinho, que você cuida com muito amor, com muito zelo, para que ele se quebre. É por aí a preparação. É isso que eu chamo de cultura zen. Tudo que é possível você usar para preparar o caminho para este acidente misterioso da iluminação, você deve fazê-lo. E eu gosto de compartilhar isso com minha música, com os meus vídeos, livros, com os meus shows, com os meus programas educacionais, com o bate-papo, tudo aqui na descrição. O objetivo da iluminação é você se tornar uma testemunha, não mais um objeto, não mais um balde, nem mais a lua, porque tudo é reflexo. Tudo que é possível você ver é o reflexo. Até mesmo os seus pensamentos, você consegue vê-los, estudá-los, planejá-los, inventá-los, criá-los, terapeutizá-los. Então você está olhando uma coisa que não é você. Iluminação seria você descobrir a verdade de quem é você. Imagine um céu limpo, um universo limpo, vazio, sem estrelas, sem planetas, sem nuvens, sem nada. Imagine literalmente um espelho. Você está olhando para um espelho. As coisas aqui de perto, as coisas lá longe, tudo é um espelho. Alguma coisa está sendo refletida. É uma casa de espelhos, né? Várias distorções diferentes, níveis de distorções de um observador. O observador jamais consegue se ver
num espelho externo, tudo o que você vê no espelho não é você. O próprio ato de ver, a percepção. A percepção é a chave, porque você continua olhando para o espelho, é um determinado tipo de foco para fora. Mas quando você se volta para dentro, quanto mais coisas você eliminar desse mundo externo, isso não posso ser eu, isso não posso ser eu, meus pensamentos, meus sentimentos, emoções, meu corpo, minha mente, isso não pode ser eu. Vai eliminando até chegar, até chegar, até chegar a pedra do Gênesis, que está bem aqui agora. Só que isso não chega porque você alcança. Isso chega quando for a hora certa. Através de um incidente qualquer. Você já está tão afiado, você já tem treinado a cultura Zen, você já tem eliminado as situações ilusórias ao seu redor. E quando chegar o momento, a verdade se revela exatamente como quando uma fruta cai do pé, naturalmente. A tensão chega num determinado ponto máximo e acontece. É imprevisível. Então você percebe a testemunha do universo. Lá na Índia eles chamam de Sakshin, o verdadeiro objetivo da meditação. O acontecimento da testemunha. Quando você se desvincula do reflexo, você não se identifica mais com nada que está no reflexo, apenas com a verdade. A verdade está refletida. Olhe para a verdade. Busque olhar para a verdade. Então um dia ela se revelará. Para entender melhor, o Osho sempre conta uma história, uma metáfora, do pássaro voando no céu. Ele não deixa rastros. Nossa alma está voando nesse céu. Não está deixando rastros. Aparentemente tudo é rastro. Tudo são coisas, histórias, lembranças, trajetórias da nossa vida. Mas quando a gente deixa acontecer uma breve iluminação, porque elas acontecem, as breves iluminações acontecem. Acontece que essa percepção sutil, ela é muito frágil, ela escapa. A nossa mente toma conta de novo. Só que a gente fica instigado com uma determinada percepção de que não está acontecendo absolutamente nada. Eu sou um pássaro em voo, nenhuma trajetória da minha vida está sendo escrita. Não há nenhuma vida do indivíduo sendo escrita. Esse mundo é um espelho de impermanências. Nada está sendo escrito. Nada. O céu continua vazio. A alma continua um céu vazio. Eterno e infinito. E você se reconhece em tudo que está refletido. Tudo que está refletido nesse espelho é um caso de amor também. É uma interdependência. É uma ilusão, mas não uma ilusão ruim, com aquela interpretação de estão mentindo para mim, não. É uma ilusão natural, um acontecimento natural. Você já amou alguém, então entenda que todas as coisas estão se amando. Tudo é um caso de amor. Aquele amor que você vive ou viveu está acontecendo. Ele não depende das figuras, das formas, porque ele está em todas elas. Para captar isso, que eu sei que é estranho intelectualmente, né? Filosoficamente, mas para você sentir que talvez aquele caso de amor que você sente, na verdade, está acontecendo ao redor o tempo todo, é preciso você se desmanchar, amar a natureza, amar o todo ao seu redor, se desmanchar, se entregar, apagar as linhas, desapegar das linhas, das trajetórias, dos planos, das metas, das lembranças psicológicas da sua vida. Se entregar, se tornar um com o todo. E esperar o inesperado, porque a iluminação é uma coisa inesperada. É um presente.
Tem um clipe meu de uma canção chamada Dunas de Algodão, que é o título do álbum. Link na descrição. Aqui o último link da descrição, o álbum Dunas de Algodão. Tem a canção Dunas de Algodão, que é uma animação de uma menina deitada num jardim, olhando para o céu, e de repente surge um presente, um pacote de presente. A vida está continuamente te dando esses presentes, essas oportunidades de mudar a percepção, de ampliar a percepção para um nível mais profundo, chamado então espiritual, além daquilo que é material. Está o tempo todo a vida te dando esses presentes. Mas se você se torna uma casa fechada, cheio de muros de pensamentos, você se torna isolado, um mundo à parte, cheio de pensamentos, linhas, trajetórias, memórias, lembranças, dores, angústias, dramatizações. Você se isola. E esses presentes que a vida dá não chegam até você. Eles não encontram ninguém em casa. Na verdade, estar em casa é estar sem casa. Uma casinha muito engraçada, sem teto e sem nada. Uma entrega, um desmanchar. Se existir algum endereço, o presente não chega. Se você apagar o endereço, há presentes em todo lugar. E é um presente não verbal. Você jamais conseguirá entender a mensagem com palavras. Diante do céu, seja o céu, diante da nuvem, seja uma nuvem, num jardim, seja as flores. Se sua casa estiver fechada, a borboleta da vida não entra pela janela, nem sai pela porta, nenhuma mensagem é entregue, nenhuma oportunidade acontece. Seja uma árvore quando estiver com uma árvore. Não use palavras. As palavras são úteis no dia a dia, nos vídeos, mas a vida está lá fora. Pelo amor de Deus, a vida não está aqui. Os evangelhos foram escritos, poesias, canções foram escritas. Foi um momento em que o compositor, o poeta, o profeta tiveram uma epifania, pode ser. Palavras lindas foram deixadas, sim, e elas têm que ser interpretadas como poesia. Mas de longe, a verdadeira poesia, o verdadeiro presente, continua sendo entregue infinitamente e eternamente pela natureza ao nosso redor. Só que ela não fala com palavras. Quem retraduz isso com palavras, palavras belas, os poetas, palavras idiotas, inúteis, cada vez mais inúteis, os políticos. A mente política, a mente totalmente mental, isolada da natureza, fala muitas abobrinhas, se desconectou completamente de tudo, né? A iluminação há de acontecer quando a gente se entrega para a vida, porque a gente está continuamente se entregando, ou seja, abrindo mão de tudo que nos parece ilusório para alcançarmos a verdade, enquanto a mente medíocre fica trabalhando com peças do mundo das ilusões, principalmente as peças do mundo das ilusões particulares, malucas, de dentro da mente. E nossa, como elas são pessoas extremamente importantes, que se dão tanta importância, né? Não passam de imbecis. Então, essa é a verdadeira comunhão. Meu sobrinho agora vai fazer as aulas de comunhão na Igreja Católica. Tudo bem. Mas a verdadeira comunhão não tem palavras, não tem interpretações, não tem dogmas, doutrinas, mandamentos. A primeira e única comunhão é com o evangelho das mensagens não verbais que tudo nessa vida está nos transmitindo. Os presentes estão acontecendo. O rio está correndo, o evangelho. Comunhão é estar um com o rio, um com a flor, um com o céu. Entende? Isso é comunhão. Não se trata exatamente de comunicação. Você não fala com a árvore, oi, tudo bem, árvore? Não, você comunga com a árvore.
Você é uma árvore junto com ela. É uma questão de percepção. Muito maluco isso? Primeiro exercício, não use palavras. Vai evitando o uso de palavras quando elas não são necessárias. Ou seja, vai parando de pensar quando não é necessário. Não se comunique. Esteja presente com a natureza. A percepção é a chave. Você vai treinando a sua percepção para o espiritual, para o não verbal. Ou seja, você mesmo vai eliminando as palavras, as coisas, a necessidade de comunicação quando não é necessária. Vai ficando cada vez mais em silêncio, vai se preparando para que o grande silêncio se torne sua percepção total. Como quando a fruta cai do pé, como quando o balde arrebentou o fundo e a água saiu. Todo o resto de falsas percepções, percepções errôneas, saíram. E aconteceu de súbito uma outra visão das coisas. Então a iluminação é um efeito cumulativo de vários desses exercícios que você pode fazer para ir eliminando o barulho, o ruído, os pensamentos. Mas não o acúmulo de coisas em si, tipo como metas. Você vai se presenteando e recebendo os presentes de cada vez mais percepção. Não é o acúmulo de momentos em si, mas sim o acúmulo de energia dentro de você, né? Uma preparação interior. Você vai ficando cada vez mais apaixonado pela verdade do silêncio que está se revelando. Só que você não sabe quando o silêncio vai chegar de vez. Você se prepara. Se prepara, hein? Até o próximo vídeo.